Vamos lá, meu povo, vai dar certo. Milka tá escrito aguardando. Tantararam. Agora vai, garota, melhor de duas. Milka, Tá me ouvindo já? eu te ouço, mas eu não te vejo. Será que sou eu só? Veja se tua câmera não tá trocada, sabe? Veja lá, Milquinha. Vamos conseguir. Às vezes é só inverter, sabe quando ela fica do inverso, assim, sabe? Quando. Será que eu sou bem me expressar? O inverso do inverso? É só você clicar assim, ó, na tua câmera, eu acho, sabe? É, tô tentando clicar aqui, mas ela não tá indo. Gente, muito amadora. Acho que agora foi. Você sabe que a gente tá aprendendo aqui, né, Renata? Menina, é cada aventura que a gente passa fazendo live, se soubesse. É que a gente tem muita fé em Deus aqui. E eu sei que vocês também. É a primeira live da 4DH, gente. Aí é isso. Ai, que orgulho! Acredito, eu nunca fiz live aqui, menina. E eu queria muito trazer um tema que eu pudesse aprender, que eu pudesse também dar a chance pro pessoal aqui aprender com alguém muito foda. E aí vem você. Ah, ixi, gente, Milka saiu, mas vai entrar. Bom, quem tá aqui já, hoje é um dia de live sobre aula de diversidade, é um tema super importante. Enfim, Milka tá aí para nos ajudar. Vamos lá, vamos lá. Oiê, tranquilo, é assim mesmo, né? Isso aí, gente. O bom é que vocês são pessoas ótimas, né? Que vocês têm Deus no coração e têm paciência. Ai, Mil, cadê Deus? Milquinha, você tá. Agora vai! Agora vi Foi! você! Agora! Eita, mas meu Deus, tá difícil. Tá calor na cueca. Celular travou, Não, internet travou, deu outro calor tá aqui. ótimo. Mas você tá linda. Milka, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. E se apresente, porque hoje é o seu dia. Eu tô aqui só para ouvir. Vamos lá. Que coisa boa. Gente, de vez em quando vai passar um gato aqui pela frente, ou então um rabo de um gato, mas é vida real. Acontece. É, Então vamos falar um pouquinho de mim, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Milka, sou Milka da Silva, super brasileiro, eu sou nortista, eu sou do Pará, eu sou uma mulher negra dentro desse nosso Brasil, com tantas questões ali para a gente olhar, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência visual, tenho visão subnormal. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas explicando rapidamente, eu estou num limbo da deficiência, porque eu nem sou vidente total e também não sou cega total. Então, é um limbo onde as pessoas não conhecem as dificuldades e acabam não reconhecendo a sua própria deficiência, porque dentro do Brasil, na verdade, na maioria das sociedades, a gente acaba olhando muito mais para as deficiências que são latentes, porque essas deficiências nos chocam. Então, o que vem dos olhos, né, fica muito mais forte. Então, eu segui por vários caminhos até chegar aqui, mas eu acredito que todos eles, e também juntando todos os aprendizados que eu tive com todas essas lutas, e formaram quem eu sou hoje. Então eu sou vegana, que é uma coisa também bem diferente, né?
Eu sou vegana há 5 anos. Antes disso, eu estava ali flertando com o vegetarianismo, mas para mim também foi uma decisão muito importante, influencia. Eu sou meditante há muitos anos também. Acredito muito na importância da meditação para o autoconhecimento. E quando você se vê melhor, o teu olhar sobre o outro muda, porque nós sabemos que tudo é sobre nós. Então, a gente muda muito. O olhar sobre o mundo muda muito quando a gente se conhece mais. Então é isso, essa sou eu. Eu estou na caminhada, trabalhando é, com diversidade e inclusão no mundo corporativo. Então eu sou coordenadora adjunta da Aliança Nacional LGBTI+, que é um presente que eu recebi. Eu sou aliada da causa há bastante tempo. Então é um presente de estar falando disso dentro das nossas organizações. Eu também estou no grupo de empresas aliadas de Curitiba, faço parte da subcomissão de diversidade da FEBRABAN, que é uma reunião de bancos que estão falando sobre diversidade dentro desse mundo bancário, né? Que já foi tão conhecido aí por ser tão estressante e tudo mais, e um olhar para isso. E eu também trabalho na empresa Paranabanco, né? Que é uma empresa que me trouxe que me deu essa chance, sabe, de colocar todos esses testes para fora, de ter esse olhar novo sobre o mundo corporativo, inclusive sobre um banco. Então, lá eu sou líder dos programas de diversidade, sou business partner da área comercial e um pouco ali da área financeira. A vida é corrida, menina. Só o que eu tenho para dizer. Nada. Por isso que a live, meu povo, é na hora do almoço. Daí vocês querem fazer live em outros horários? Tá, porque a Milka não tem agenda, que hoje em dia eu tô bem mais tranquila. Milka, gosto muito de te ouvir falar. E eu confesso que o desejo de te ter veio de uma educação recente, que eu tô tendo a oportunidade de ter com pessoas como você também, né? Eu tava falando ontem com a minha mãe a respeito disso, que eu me dei conta de que no meu perfil, Paula Boarim, só tem praticamente gente branca me seguindo. Então, isso fala que o meu discurso ele não fala com outras pessoas, né? A parte dos clientes que eu atendo. Então, eu comecei a me dar conta de coisas que até então a gente não observa, não percebe. Isso que eu sou de RH, já trabalhei com programas de PCD, já trabalhei com programas de inclusão, mas... E a gente está numa região do país que também vai cegando um pouco o nosso olhar, né? Porque apesar de 30% da população paranaense ser negra, você não vê a população nas organizações. Onde estão essas pessoas? Então, onde estão essas pessoas? É uma boa pergunta. Se deu uma travadinha, Milka, mas fique comigo. A Milka travou para vocês também, gente? Falem aqui. Tá aí, meu amor, você já voltou. Tá linda. Onde estão essas pessoas? E aí, graças ao bom Senhor, a gente está vivendo um mundo que cada dia nos lembra que a gente tem que evoluir, que a gente tem que olhar para as minorias, que na verdade são maioria, porque a minoria é o padrão branco, hétero, homem, né? Então, primeira pergunta que eu te faço é: o que é essa tal dessa diversidade que a gente está sendo convidado a olhar de uma forma mais factível, do tipo, é uma necessidade, tem que ver, tem que fazer alguma coisa. O que é essa tal dessa diversidade? Eu acho que para a gente começar esse papo, eu acho que seria bem legal a gente trazer vários conceitos, assim, e um deles realmente é a diversidade. E eu gosto muito dos conceitos que na verdade, a sequência de conceitos trazida pela Lau Patron, quem não conhece ela, por favor, sigam. É uma mãe atípica, ativista, que traz uns conceitos muito importantes sobre anticapacitismo, que é uma formação que eu estou mergulhada no momento, então, assim, não tem como não falar, que fala muito de mim, né? Então, eu acho que, falando de diversidade, a gente pode depois falar um pouquinho de inclusão. De inclusão, a gente pode seguir um pouco para equidade, ou será um pouquinho de privilégios.
E aí depois a gente vai entender por que falar disso, né? Por que tá todo mundo falando disso? Por que essas pessoas querem tanto voz? Então, diversidade nada mais é do que você ter pessoas diferentes em todos os lugares. Pessoas com características diferentes, é você ser aberta a padrões diferentes de pessoas em todos os lugares. Imagina se a gente tivesse um café ou então uma farmácia em que só pudessem entrar pessoas ruivas e de olhos castanhos, né? Isso seria uma coisa meio, como assim, né? Então seria uma coisa muito seletiva. Hoje no Brasil nós não temos nem tipo de plaquinha evitando que pessoas negras entrem em alguns lugares ou trabalhem em algumas empresas. Por isso que a gente fala de um racismo institucional, um racismo estruturado. Porque ele não está ali, é um racismo velado. Ele é velado por várias outras nuances que vão cortando essas pessoas de várias oportunidades. Então, eu acho que a primeira reflexão é: se você olhar ao seu redor hoje, como você fez, né, Paula? Olha para o teu Instagram, olha para a tua roda de amigos. Quantos negros você vê? Quantas pessoas de deficiência você Que vê? acabou de entrar, inclusive. Pouquíssimos. Pouquíssimos. E geralmente eles são encaixados no estereótipo. Geralmente eles são encaixados no estereótipo. Exatamente. E assim, é uma reflexão para a gente continuar fazendo o tempo inteiro. Então, por que que isso não acontece? Ok, entendi que não tenho, não acontece. E aí agora, o que que eu vou fazer para isso? Né? Aí a gente fala um pouquinho de inclusão, porque inclusão é um pouco a mais. Quando a gente está falando de vida, eu acho que todo o tempo eu vou traçar um paralelo aqui entre a vida pessoal e a profissional, porque eu acho que é muito do teu público também, né? Quando a gente fala de vida, a inclusão é como você olha para essa diferença. É como você olha para esse indivíduo, entendendo que essa deficiência é apenas mais uma característica dele. Então você não seleciona os seus amigos por uma característica dele, física, por exemplo. Não. Então, primeira coisa, gente, vamos falar de pessoa com deficiência, por exemplo. Deficiência não é doença. Milka, como assim? Eu sei de pessoas deficientes, muito doentes. Deficiência é uma condição. Então, existem pessoas que adoeceram e elas acabaram se encaixando nessa condição de pessoa com deficiência. Existem pessoas deficientes que têm sequelas e elas convivem com essas sequelas muito bem. Eu sou uma pessoa com deficiência que consigo trabalhar se eu tiver a minha adaptação. Aqui, gente, eu tenho uma tela gigante para trabalhar, eu tenho ampliações, eu tenho lupa. Então, eu preciso das ferramentas corretas para que eu consiga trabalhar. Então, assim, inclusão é você olhar essa pessoa com tudo que ela tem e dizer assim, tá, o que ela precisa para que ela dê o melhor dela, para que ela chegue no potencial dela. Quando você fala da tua vida pessoal, talvez seja você, sei lá, incluir essa pessoa em um lugar que tenha acessibilidade, se ela for um cadeirante. Se você está pensando em uma empresa, é você olhar para essa pessoa e se você tem dúvidas sobre a deficiência dela, você pergunta para ela como ela quer ser tratada. Se você, por exemplo, tem um amigo que é gay ou uma amiga que é lésbica, você não fala pelas costas, você não faz piadinhas. Se você está com dúvidas sobre uma piada, se a piada é assim ou assado, pergunte para ele. Se eu fizer essa piada e você estiver numa roda, como você se sentiria? Então, assim, é um respeito pelo outro, considerando aquilo que ele tem de diferente. E eu acho isso, me perdoe, Milka. Só quero avisar, pessoal, que as perguntas que vocês estão colocando eu estou anotando, só não quero interromper essa linha de raciocínio, mas já temos perguntas para você. Eu acho interessante porque você traz uma coisa que é bacana. A gente não tem, às vezes, as respostas, mas a gente pode, com essa humildade, perguntar e muito nessa intenção de entender como você se sente melhor. Como eu posso fazer para você se sentir melhor? Você trouxe a palavra inclusão. E uma coisa que chama atenção, né, Milka, é que vai além de uma representatividade, né? Que representatividade é sempre aquela sensação que eu tinha em RH que vamos completar o álbum de figurinha, tem que ter um de cada. Ah, um asiático, um isso, um aquilo. E isso não é inclusão de verdade. Isso é importante, mas não resolve o problema, não resolve as questões, né?
Na verdade, assim, eu não vou dizer que isso não é válido, né? Muitas empresas fazem isso e, assim, melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Sou muito desse time. É, a minha head de RH maravilhosa, Cláudia, sempre fala que o é maravilhosa, que o ótimo não pode ser inimigo do bom. Então, assim, é perfeito, assim, tipo, cara, vai, faz isso que dá para você fazer. Então, eu acho que existem formas de você aprofundar esse conceito dentro da tua empresa ou dentro da tua vida, mas se dá para fazer isso, ok. Existem ações, ações afirmativas, por exemplo, dentro de uma empresa, que ela percebe que, puxando o censo de Curitiba, por exemplo, sabemos que tem 30% de negros em Curitiba. E assim, como que eu vou chegar nessa equidade? E aí eu vou trazer um outro conceito para o nosso bate-papo. Porque a gente fala muito em igualdade, Paula, e quando a gente fala de diversidade, a primeira coisa que eu escuto é dizer: eu não sou preconceituoso, não, Milka. Para mim, todos somos iguais. E talvez igualdade não caiba mais. Não dá mais para chegar no igual. Existem abismos históricos muito grandes, existem abismos de discriminação, de preconceitos que talvez a gente vai demorar séculos para a gente conseguir igualar. Então, equidade é você olhar o indivíduo, entender o que ele precisa e você fornecer. É um pouco mais. É você entender que cada um tem a necessidade diferente e alguns precisam de mais para chegar naquele ponto. E quando eu falo de precisar de mais, não é que você vai favorecer um ou outro. É que você vai dar ferramentas diferentes, né? Quando você pensa sobre isso, algumas empresas estão abrindo programas de trainee só para negros. São empresas que têm, sei lá, 5 mil funcionários e eles têm, sei lá, 150 negros. O que está Tem mais de acontecendo? Então eu falo para população é esse... negra, onde estão essas pessoas? A gente volta na mesma marca. Onde estão essas pessoas? Exatamente, onde estão essas pessoas. Então, talvez existe uma foto que rola por aí, que são uns caixotezinhos e umas pessoas de tamanhos diferentes. Eu acho que muita gente já viu essa foto. Representa muito a equidade, que é uma pessoa super alta e, assim, caixotes diferentes para quem tem alturas diferentes. É assim, e assim todo mundo fica do mesmo tamanho e assim todo mundo vai conseguir ter acesso à mesma oportunidade. Sim, sem Eu queria favorecimentos, né? comentar uma coisa, a gente estava falando sobre onde estão essas pessoas, eu espero que a Erika esteja aí. Érica é minha amiga de RH, assim como você, Milka, tem um papel muito importante, porque é importantíssimo ter diversidade no RH. Pessoas olhando para pessoas, mas assim, se não tem diversidade, se não tem diversidade no RH, que é o setor que olha para as pessoas, não vai ter diversidade nessa empresa, né? E um dia eu e a Érica nos eventos lá, a gente analista, tal, falei, menina, evento daqueles que a gente vai, né? Não tem mulher aqui no evento, Érica, só tem a gente. Dela, Paula, não tem nem negro aqui. Então, assim, é muito importante falar sobre isso. 70% do salário, o menor salário na cadeia é da mulher negra. E eu estou das mulheres, Milka, no meu mestrado, e foi muito importante também, porque das 15 mulheres pesquisadoras que eu tive a oportunidade de estudar, nenhuma era negra também. Então, assim, fala até da participação da mulher, tem que ter esse recorte racial, porque é 1000 vezes mais difícil para as mulheres negras também estarem presentes, remuneradas, até mesmo a questão do trabalho, né? A gente fala muito de, a mulher foi para o mercado de trabalho, a mulher negra sempre trabalhou, né? Ela sempre trabalhou, ela nunca teve, talvez, isso como opção, né? Então, enfim, é um comentário. Sim, e é por isso que quando a gente pensa nesses recortes de gênero, a gente até separa um pouco o feminismo negro, porque temos outras demandas, né? Então, quando se fala da aparência da mulher negra, então a mulher negra ela sempre teve aquela coisa de ser muito objetificada, e a mulher branca não, ela não podia fazer nada, ela era a mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, então são recortes diferentes. Eu acho bem importante você mencionar isso sobre mulheres,
Essa semana a gente estava falando muito sobre vagas e as mulheres, elas, por causa desses estereótipos que a gente criou, isso vai ficando no subconsciente das pessoas e assim, é um consciente coletivo mesmo, né? Você acaba entendendo que talvez você não pode, que talvez você não consegue. E existem pesquisas que dizem que se a mulher olha uma vaga de emprego e ela tem lá, sei lá, 8 requisitos e ela não preenche os 8 requisitos assim com excelência, ela nem se candidata. Então, assim, e o cara, ele tá lá, tipo, eu tenho 1, 2, 3, isso aqui eu vou enrolar e ok, talvez eu consiga. Então, assim, a gente foi ensinado de que talvez a gente não podia, de que talvez a gente não conseguiria, será que pode? Então, acho que é uma desconstrução e papos como esse, Paula, levam para a gente começar a analisar as nossas atitudes, analisar, inclusive, a nossa fala, a nossa comunicação. Porque quando a gente fala de uma piada, uma palavra, a ideia do criado mudo, por exemplo, né? E você pegou uma pessoa... Morri agora, né? Dias que eu fiquei... Ai, que vergonha, né? Então, gente, cara, custa você ir olhar, começa a observar o que você fala, e você diz assim, todo mundo fala, tá na nossa cultura. Sabe por que estava na nossa cultura? Porque há poucos anos atrás estava na nossa cultura e o normal era ter escravos. Então, assim, se você não olhar para isso, para que isso mude, isso nunca vai mudar. Somos nós, é a gente que muda a linguagem, nós que fazemos essa diferença, né? E aí, eu acho que eu queria pegar esse gancho para a gente falar um pouquinho de privilégio e lugar de fala, porque eu acho que é uma coisa tão falada nesse momento que a gente está vivendo essas questões do racismo, e eu acho que é importante a gente deixar claro que lugar de fala é um lugar que todos nós temos. Não deixe ninguém tirar a sua voz em relação a mulheres só porque você é homem, ou em relação a negros só porque você é branco. É, é uma coisa que precisa ser discutido, precisa ser falado. E precisa ser falado por todos. Só que cada um vai falar do lugar onde está, para onde está olhando. Então, o lugar de fala é o seu lugar. O seu lugar de vivência, onde você foi criado. E talvez você não passou nenhum tipo de preconceito, e está tudo bem. E se você se enquadra nisso, você é uma pessoa privilegiada, e aí vem o conceito de privilégio. Quando a gente fala em privilégio, a gente percebe que é uma pessoa que ela recebeu algo a mais. Se você recebeu algo a mais, alguém recebeu a menos. Então, o conceito de privilégio, às vezes, é só você perceber que existe um desequilíbrio. E o que eu vou fazer em relação a esse desequilíbrio? Quando eu estiver numa roda de amigos e que eu ouvir uma piada machista, homofóbica, eu posso ser a pessoa que não é gay e que não é lésbica e dizer, cara, que piada ruim. Cara, isso não é legal. Você já parou para pensar no que você está falando? Então, assim, é um outro olhar. Eu queria né? compartilhar, Milka, uma coisa. É muito difícil, às vezes, para o branco, eu tô falando de rodas que eu frequento, entender esse conceito do privilégio, porque parece que você recebeu, como você falou, recebeu a mais, você foi beneficiado, e as pessoas falam, não, você está descredibilizando a minha luta, todo o meu esforço. Não, ninguém está dizendo isso. Eu vou dar um exemplo que para mim é bem clássico de privilégio branco. Eu dou aula em Curitiba para alunos de uma grande rede de supermercado da região. E um dia um aluno meu, negro, falando o seguinte, professora, eu estava voltando para casa do turno do mercado, era 5 da manhã, com um pacote de pão na mão. E o policial me parou falando, e aí, vagabundo, onde que você vai com esse pacote? Da onde você tirou dinheiro? Ele falou assim, não, moço, eu tô indo para casa, eu tô voltando para casa, eu sou trabalhador e tal. E a polícia perguntou de onde era o dinheiro, parou esse menino, constrangeu esse menino, esse estudante, esse trabalhador. E é uma coisa que a gente não passa. Isso é um exemplo bem interessante para a gente entender o quanto esse olhar ele é julgador. A própria Érica, que está aqui nesse chat hoje, fala uma coisa que me ensinou muito também. Ela falava assim, eu não posso andar desarrumada.
Eu não posso andar mal vestida. Ela, desculpa até, Érica, te expor dessa forma, eu espero que você não me permita, né? Mas ela fala até da diferença que é ela sozinha no ambiente, ela sozinha com o marido e ela sozinha com o cunhado que é branco. Então, isso me arrepia e me entristece muito, porque é uma dor muito grande, gente. É uma coisa muito horrível. A gente não pode permitir mais que isso aconteça. E quando você fala sobre as piadas, eu queria levantar duas questões que para mim também hoje são preocupantes e que eu tenho estudado também. Além de tudo que a gente já está falando aqui, que é a questão da diversidade etária, que hoje no Brasil não tem, que a gente fala para um trabalhador de 50 anos, você não vale mais, você não presta mais, você é velho, não pode, não tem espaço para você, porque o nosso mercado ele é predominantemente jovem, se descarta totalmente esse profissional. E outra coisa que eu acho bem importante é a questão da gordofobia também, que é você dizer desse corpo gordo que também não é aceito, que é ridicularizado, marginalizado, é alvo de piada, ele não tem espaço, né? E esse negócio do body shaming e tudo, e o quanto as pessoas se sentem no direito de dizer para você que você não vale, que você não é bom, que você não é o suficiente. Comente, Milka. Que pergunta! Vamos lá. Sobre a tua amiga, estamos juntas, tá? Passo por isso sempre. Eu moro numa região nobre de Curitiba e eu frequento mercados em que eu não posso andar desarrumada. Eu tenho uma amiga que é carioca. Tem uma travadinha, Milquinha. Roberta participando bastante, Roberta. Pessoal participando. Bem legal, gente. Você tem uma amiga que é carioca. E. Opa, tá. Agora sim. Você estava falando da sua amiga carioca. Agora sim. Sim, e ela vai ao mercado de chinelo, né? Carioca, tá sempre despojada e tal. E eu olhei pra ela e disse, cara, eu não posso. Eu não posso porque eu me arrumo para ir ao mercado e eu me aprendi a me arrumar para ir ao mercado sozinha há muito tempo. E eu aprendi isso, sabe por quê? Porque às vezes que eu não fui arrumada, eu fui seguida. Foram olhares muito estranhos, não só de seguranças, mas também de pessoas que estavam comprando e de funcionários do mercado que também eram negros. É muito louco, isso explode a sua cabeça. Tem algumas pesquisas, gente, que mostram o quanto os negros são afetados psicologicamente por causa do racismo. Porque você perde a sua identidade. Porque você não pode fazer o que quer a hora que quer. Você está cheio de limites. Então, isso, gente, que eu me considero com muitos privilégios. Apesar de ser pessoa com deficiência, eu pude estudar, eu pude fazer faculdade, sabe? Eu tenho muitos privilégios, eu moro num lugar muito bom dentro dessa cidade. Sabe? E quem é esse. E quem vive como essa pessoa que você contou a história, né? Que está a todo momento sendo julgado pela cor da pele. Então, assim, se você nunca foi julgado pela cor da sua pele, se você nunca foi parado pela polícia por isso, isso é um privilégio. Ponto, né? Sobre a questão geracional que você comentou. Oi. Não, só queria sugerir, gente, tem documentários muito bons no Netflix a respeito disso para a gente se educar. Todas as falas da Djamila são muito interessantes, mas tem uma série, Milka, eu não sei se que fala sobre as penitenciárias americanas. E aquilo ali me marcou. Você assistiu? Menina, é assim, Não. isso tá me perturbando, sabe? Porque a ignorância é uma bênção. Depois que você descobre as coisas, você fica perturbada, né? Você não consegue ter paz na tua vida. Mas o que acontece? 14% da população americana é negra, né? É uma minoria perto do Brasil, que é massiva, a maioria é negra, ok?
E o que eles fizeram Uhum. depois da abolição da escravidão, né? Eles pegaram e começaram um sistema de encarceramento de massa. Porque a maioria da população negra é carcerária negra. E se você for ver no Brasil da mesma forma, então a gente prende uma pessoa lá por porte de drogas e deixa preso forever, e muitas vezes permite que pessoas, enfim, né, roubem milhões e tá tudo bem, né? E eu não lembro o nome do documentário, mas Química, Menos Químico, se você puder colocar aí para nos ajudar enquanto a Milka volta, mas é um documentário, gente, que é muito, 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 muito educativo, muito importante. E a gente consegue entender o quanto isso acontece no Brasil também. E é só você ver o jornal, gente, a forma como se trata um suspeito negro e um suspeito branco, né? A violência, a truculência da polícia em relação a um indivíduo e ao outro, né? Então, eu até brinco Uhum. que a gente não pode acumular muitas minorias junto, porque senão você vai sofrendo o acúmulo de tudo isso. É uma brincadeira, é uma piada. Mas, assim, é muito duro você ser, como você falou, negra, deficiente, tá. Você tá sentindo na pele o tempo todo várias nuances. Enfim. É, a gente chama esse recorte, Paula, de interseccionalidade. É quando você pega uma minoria e aí você vai juntando, você vai juntando camadinhas. Então você vai fazendo essa intersecção de minoria. Gente, a gente carrega isso. Ó, deu uma travadinha, Milka, e inverteu a câmera de novo. Mas volta, porque você fala maravilhosamente bem. Ah, E a câmera, o resto tava tudo bem. Aí, mas pronto, voltou. Ele deu uma travadinha. Sim, vamos falar até perdi a linha aqui do que eu estava falando. do geracional. O que que você acha sobre essa questão geracional nas organizações? Eu acho assim que a gente ainda precisa de um longo caminho para a gente mudar esse olhar dentro do mundo corporativo, tá? De empresas mais tradicionais, eu acho que startups e novas empresas, eu acho que já está vindo com esse olhar um pouco diferente, porque eles trazem esse olhar orgânico para a diversidade e isso inclui as pessoas mais velhas. Por exemplo, você já consegue ver um homem ou uma mulher que ela é mais velha e ela é desenvolvedora, por exemplo, e tá tudo bem, entregou, ok. Mas eu acho que talvez esse olhar que você traz de empreendedorismo seja esse caminho um pouco mais ágil para essas pessoas começarem a mostrar ao mercado o quanto elas são capazes. Eu acho que é mais ou menos por aí. Com certeza, com certeza. Eu acho O que que você a gente ainda tem um caminho muito grande, sabe? E sobre a questão da gordofobia, Milka, você vê alguma empresa falando sobre isso? Porque eu trabalhei em fábricas e ontem estava até falando com a minha mãe sobre isso, ela é assistente social também. E a gente recebia no RH esse briefing, né? Não pode contratar gordo, obeso, porque primeiro não tem tamanho de uniforme, segundo a baia, a estação não é feita para a pessoa. Então, assim, o que fazer, né? Como fazer? Que caminho seguir? Se mais de 50% da população brasileira também tem sobrepeso, a gente não está falando mais de tão minorias assim, né? É cada vez mais comum, é cada vez mais presente. Como que você vê isso nas organizações hoje? Eu acho que precisa começar pelo RH, né? Não tem como. E talvez você possa dizer assim: ah, mas eu sou só uma analista de recrutamento. Ou então, ah, eu tô ali na folha de pagamento e tudo. Talvez a gestão do RH não esteja olhando para isso.
Mas eu gosto muito desse movimento que ele acontece de baixo para cima. Os movimentos de diversidade dentro das organizações hoje, eles não estão mais esperando a alta liderança aprovar para que isso aconteça. Para você ter uma ideia, eu já apoiei e já aconselhei algumas pessoas de empresas, isso já aconteceu comigo também, de que um grupo de diversidade, um comitê, assim, né, um grupo de afinidade estava acontecendo num bar. Eles se reuniam toda sexta-feira, estavam falando daquele tema, e daqui a pouco, então, na outra sexta-feira a gente vai vir aqui também começar a falar. Quando eu olhei aquilo, eu disse, cara, isso a gente tem que trazer para cá, a gente tem que trazer para dentro. Então, assim, o RH olhou porque eles se movimentaram. Então, assim, a primeira coisa, gente, tem que começar por você, colaborador. Se você está no RH, você tem uma responsabilidade maior ainda. Se você é de recrutamento, você pode ter esse olhar diferenciado. Você pode sugerir um recrutamento às cegas, por exemplo. É claro que eu indico que o recrutamento às cegas ele precisa ter um apoio de inclusão muito grande. Porque não adianta você fazer recrutamento língua às cegas, contratar um homem queer e depois você não sabe o que fazer com a pessoa, enfiar ele em uma caixa, né? Porque o homem... Desculpa, me perdoe, as cegas, tá? É os critérios das vagas, gente. 5% da população fala, 5% da população fala inglês. Não chega a 20% o número de pessoas que tem faculdade completa. Se você vai pelos critérios padrão, básico, técnico, não entra. Vai entrar sempre as mesmas pessoas. Não entra. Uhum. Aí você vai ficar fazendo rodízio, né, de pessoas do mercado. Eu estou nessa empresa, daqui a pouco eu estou na outra. A nossa discussão hoje, dentro do Parabanco, por exemplo, Satá Paula, é falar muito das histórias das pessoas. Porque as histórias contam, gente. Você fala de resiliência, você fala de empatia, de compaixão. Na verdade, vamos falar o seguinte, o profissional do futuro que todo mundo fala tem que competências, né? Então, assim, agora você me diz que uma mulher nordestina, que tem, sei lá, 3 filhos para criar e uma mãe idosa, e que vem para São Paulo, e que rala, e que trabalha, e que é responsável. Você acha que essa pessoa não vai conseguir dar conta de uma atividade dentro da sua empresa? Então, assim, por que não conta? Então, as histórias, elas têm muito mais valor do que a gente imagina, e eu acho que com esse olhar do RH e do mundo corporativo para essas competências, cada vez mais a gente vai valorizar as histórias das pessoas e as experiências delas. E aí a gente vai começar a entender que existem pessoas que moram em bolhas, que as únicas experiências que têm são intercâmbios, que elas vivem com as mesmas rodas de amigos de quando elas eram pequenas, que elas estudavam em escolas particulares. Então, assim, gente, não tem problema você estudar numa escola particular. O problema é você estar sempre olhando pelo mesmo olhar. Pessoas diferentes, olhares diferentes, elas te trazem ideias diferentes. E, assim, o valor da diversidade para o negócio hoje é exatamente isso. Então, assim, não existe mais trabalhar sozinho, não existe mais esse foco só no teu olhar, no que você vai fazer. O futuro é colaborativo e diverso. Não tem mais para onde correr. Quero comentar uma coisa sobre isso, Milka, porque a gente vê muito essa fala de diversidade impacta o seu negócio positivamente e muitas vezes é difícil tangibilizar. Então, vou dar um exemplo. Procura aí na internet H&M. H&M é uma empresa sueca. Suécia, que é um país predominantemente branco. E eles estavam atuando na África com o mesmo time, né? E eles lançaram uma linha de roupas que foi considerada extremamente racista, fora do tom. Eles fecharam a sede lá. Porque, obviamente, pegou muito mal. E por que essas coisas acontecem? Quando uma empresa erra numa campanha, quando uma empresa vem um pouco fora do tom, porque não tem gente olhando para esses outros pontos de vista. Então fica sempre aquele mesmo, como você falou, aquele mesmo olhar, aquela mesma bolha, e não é demonizar se você teve mais oportunidades ou não. Isso não quer dizer que você tem menos valor ou não, mas é você também se dispor, porque como o Stefan da Slash fala, do tamanho do nosso privilégio é a nossa responsabilidade.
E essa é uma fala que depois que você ouve também fica Perfeito. perturbado, porque você toma uma consciência que você não tem. Mas realmente, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, assim, se você tem a oportunidade de fazer algo, e aí eu queria que você falasse a fala que você falou para mim da porta, é nosso dever de alguma forma se mexer, né, Milka? Mesmo que isso não te afete diretamente, né? Eu trouxe um conceito para Paula, gente, que é das portas que abrem por dentro, que é um conceito muito incrível, assim, que é um conceito para aliados, né? Que talvez você não esteja passando por alguma dificuldade especificamente, talvez você não esteja sofrendo discriminação, preconceito, ou sofrendo com algum estereótipo, mas existem portas que só pessoas como você podem abrir. Então, se existe um RH e que ele está todo feito de pessoas cis, héteros, brancos, quem é que vai conseguir trazer um olhar diferente para isso? Então, assim, nesse caso, Paula, era preciso ter uma pessoa que fosse branca, de qualquer cor, que olhasse e dissesse, cara, mas lá eles têm outro tom de pele. E aí? E sabe como que isso vem? Isso às vezes vem no fato de você ter um amigo negro que já reclamou para você que ele não encontra um nude para ele. Eu tenho amigas que eu conto isso, tipo, gente, o que é nude? Eu não sei o que é nude. Porque eu fico procurando um nude para mim, porque eu não encontro nem na cor do batom, nem na cor do esmalte, nem na cor da calcinha. Porque não existem nudes para todas as nuances de pele. Então, o conceito de portas que abrem por dentro é super importante para você entender a sua responsabilidade. É exatamente isso. Você precisa entender que algumas pessoas, como você, que também são cis, héteros e brancas, só vão ouvir você. Eu estava conversando muito sobre isso com a Mari, minha amiga maravilhosa, ela é da Exxon, e ela também é aliada da causa, né? E a gente estava conversando muito sobre isso, o quanto o poder da voz dela vai longe. Porque ela é uma mulher branca, casada, ela é cis, ela é hétero, tem uma filhinha linda e ela tem aquela família de margarina. E ela fala de quê? De direitos de LGBTI+. Aí você olha assim, meu Deus, essa mulher que tem essa vida está se preocupando com isso? Então, isso não é coisa só para os gays olharem, né? Talvez eu precise olhar. Então, assim, são reflexões que elas vão surgir, às vezes, numa conversa com os teus amigos, com a tua família, e você vai começar a furar essas bolhas, que elas acabam levando as pessoas sempre para o mesmo pensamento, que geralmente é racista, homofóbico. E aí, por favor, pesquisem sobre vieses inconscientes. Gente, é muito bom, dentro do caminho de autoconhecimento, você entender o quanto você é direcionado a pensar de uma forma ou de outra. Então, você vai dizer assim, Milka, eu não sou racista, eu não sou homofóbico. A gente faz muitas coisas no automático porque o nosso cérebro faz desse jeito. Então, aquela história de que viu o negro na rua 10 horas da noite, você vai ter um impulso de atravessar a rua, com certeza. Então, vieses inconscientes são importantes para a gente entender. Tá, eu estou agindo errado aqui. O que eu posso fazer para mudar, para melhorar? Quando vier esse impulso, o que eu faço? Por que eu estou pensando desse jeito? É a autorreflexão. Perfeito. Tem algumas perguntas que foram feitas, Milka. Primeiro, uma pergunta de há quanto tempo você tem a sua deficiência? A minha deficiência, na verdade, ela estava em mim, né? Nasci com ela, mas ela se manifestou há 11 anos, não, 13 anos. Na verdade, tem algumas pessoas da minha família que tem. Meu pai, primeiro, teve esse problema na visão, começou a perceber alguma coisinha no olho, ele teve um diagnóstico errado, porque a gente estava lá no interior do Pará, né? Pegamos um médico que ele diagnosticou meu pai com uma doença de velhice, só que aconteceu precocemente, então a gente ficou de boa. Depois apareceu em mim, no meu irmão também, e alguns tios hoje. Eu tenho até uma priminha que ela é bem novinha e também já está com essa suspeita. É uma doença degenerativa que afeta o fundo do olho, então afeta o foco. Então eu só tenho visão lateral, então não trabalho com foco. Mas eu tenho algumas dificuldades de mobilidade, geralmente à noite.
Mas hoje a gente mora numa cidade super acessível, né? Pelo menos para a minha deficiência, para cadeirante nem tanto. Então, hoje eu me preservo de algumas coisas, mas eu procuro usar a acessibilidade que Quantos eu por tenho. cento de visão você tem hoje, Milka? Que você me falou uma vez. Ah, eu tenho 18% de um lado e 12% do outro. Ai, eu ia falar, ai, deixa eu ia falar, se só enxergando 18 e 12 tá fazendo essa diferença, menina, imagina. Imagina, você já faz tudo isso para nós, toda essa educação que você traz, tudo que você ensina. O sentimento é um sentimento de, meu Deus, eu poderia fazer muito mais. Eu gostaria que a gente saísse daqui com esse sentimento de que a gente pode fazer muito mais. Que a Exato. gente tem tudo para fazer muito mais, sabe? Enfim, fazer diferença, né? Foi perguntado também sobre a teoria que você citou lá no comecinho sobre o que era diversidade. Você trouxe um termo, um autor que a gente conseguiu anotar aqui e o pessoal ficou perguntando. Ah, tá. Eu falei da Lau Lá o Patron. patrão, como é que se escreve? Lau Patron. L-A-U-T-A. L-A-U? Ai, Jesus. Calma. Lau Patron. Patrão, acho que agora eu peguei. Ah, Isso. anotei Aham. aqui. Maravilhosa, ativista, pesquisadora. Ela tem conceitos muito incríveis sobre. Eu falei também sobre Uhum. anticapacitismo, que a gente fala muito de LGBTfobia, a gente fala muito de conceitos que afetam vários pilares, né, dentro da diversidade, e o pilar que mais afeta as pessoas com deficiência é o anticapacitismo. É você julgar uma pessoa com deficiência achando que ela pode ou ela não pode alguma Falando coisa. sobre. Então você diz assim, nossa, Nossa, Paula, sim, você diz assim, nossa, você não anda, então talvez você não jogue basquete. E aí a gente vê um monte de cadeirante jogando basquete. Então, assim, entendi. não dá para dizer que a pessoa não pode Entendi alguma teu coisa. ponto. Falando um pouco sobre PCD, né, Milka? Acho que a gente tem que fazer 30, 20 mil lives. Cada, porque nas empresas o que a gente vê é assim, a lei te obriga a ter 5% pelo menos de PCDs no seu quadro. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que acontece. Sabe o que acontece? Na grande parte das organizações, só se cumpre a cota porque existe uma lei. E se coloca essas pessoas nas vagas mais simples que tem, geralmente na fábrica. E não se tem um plano de carreira para PCDs. Não se tem. Não se... Um olhar Uhum. de vamos desenvolver, vamos colocar numa posição melhor. Por que a gente botou na fábrica escondido lá no fundo? E outra coisa que também não falam, gente, eu não tenho vínculo com a empresa, eu posso falar, é que muitas vezes o que a gente vê, e eu não estou falando do RH em si só, porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que o RH é um colchão, Milka, que tá. Isso eu só aprendi quando eu fui pro RH, porque eu era vocacionada, eu queria. Eu queria mudar o mundo. Eu cheguei Queria mudar o atrás. mundo, O que bem isso. faz? Ele é um colchão entre os direitos do capital, de um sistema capitalista, que não é regido pelo coração, é regido pelo dinheiro, pelo capital, pelo poder, enfim, e os direitos do trabalhador. E você fica naquele meião tentando servir a dois donos, né? Eu sou muito mais a favor do empregado do que do empregador, né? Então é muito difícil, é muito, enfim, complicado, né? E até a questão das deficiências, me perdoe, existem veículos que intermediam, como a Gerar faz para os aprendizes, para as pessoas com deficiência. E falas comuns em eventos, se você for, você vai ver essas pessoas falando que existe até uma hierarquia da deficiência. Então, primeiro vamos pegar os deficientes motores leves. Um dedo, a mão, manca um pouquinho. Depois a gente pode avançar para um surdo, libras. Um olho, uma visão. Mas intelectual, tem empresa, gente, que paga salário, mas pede para o profissional ficar em casa. Então, assim, muito difícil. Muito difícil. Eu
com isso. Então, eu Sim. prefiro que eu pago o salário, eu cumpro o meu dever, tô fazendo a cota aqui, mas casa não precisa Uhum. vir. Sendo que, na verdade, o que importa é essa chance, né, de interagir. Pois é, e eu acho assim, Paula, trazendo aquela questão do ótimo, né, não ser o inimigo do bom, eu acho que existem várias formas de uma empresa e de um RH olhar para isso. Porque eu sempre falo que existem empresas que elas são portas de entrada para pessoas no mercado de trabalho. Empresas que contratam, sei lá, 1.000 PCDs, de uma vez só. E contrata 1.000, 1.500. E algumas dessas empresas, elas podem começar a olhar para um programa de desenvolvimento junto, porque existem empresas aqui em Curitiba, em todo lugar do Brasil, existem empresas que fazem esse acompanhamento, um acompanhamento caro, e inclusive elas vão fazer um apoio para que esse RH não fique lá todo tempo se preocupando com algum problema. Então, assim, para eles é até importante. Existem empresas que elas talvez não possam fazer isso. Vamos pegar uma empresa de tecnologia, que eu tenho, sei lá, 150 funcionários, 200 funcionários, e eu disse, Milka, tá, eu quero fazer alguma coisa para o PCD, mas assim, eu preciso que o cara saiba programar. Eu preciso que o cara saiba, mexa com dados, entendeu? Eu preciso disso. Então, essas pessoas, elas podem, primeiro, investir em desenvolvimento, tanto no social e no local. Olha a gente falando de local de novo, gente. Vamos olhar para a comunidade, para o local. O mundo já foi muito global e agora a gente está voltando. Então, assim, fomente ali. Olhe para o teu redor. Talvez as pessoas da tua empresa, os desenvolvedores, possam, sei lá, tirar um dia no mês para dar uma aula de programação para um grupo de PCDs. Você coloca lá no Instagram, duvido se não aparece. Então, você faz atuação social para poder fazer alguma coisa nessa direção e também pega os PCDs que já estão no mercado, como você comentou, que estão escondidos. Então, você pode ser a empresa, talvez, para que eles deem esse salto para crescer. Porque hoje existem pessoas que são profissionais com deficiência, analistas sênior, por exemplo, coordenadores, que precisam dar um passo a menos na carreira porque não conseguem uma outra empresa que ache que um PCD é capaz de gerir uma equipe. Então, assim, existem várias formas de você atuar dentro desse cenário que é pavoroso. Mas a gente precisa olhar para poder mudar. Então, assim, ai, a minha empresa não dá, eu sou multinacional, incrível, maravilhosa. Invista. Invista na educação. Eu vou citar a Unileu aqui, gente. A Unileu é um presente para Curitiba, que tem um trabalho riquíssimo, sabe? Com pessoas com deficiência, com aprendizes, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, com pessoas que estão saindo de cadeias e não têm emprego, eles ensinam. Então, assim, existem formas de você fazer isso. Era um tema para uma outra live, meu Deus. Milka, perguntaram também como que você enxerga os negros que não são a favor das cotas. Eu perdi as perguntas, perdi a pergunta total, mas teve essa pergunta, né? Como que você vê negros que não são a favor das cotas? Se eu não me engano, não sei se foi a Roberta. Roberta, se foi você me avisa que eu não anotei. Tá, eu acho que para falar disso eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que falam muito para mim, que apesar de tudo que eu passei, eu não tenho um discurso de ódio, que eu não tenho uma fala agressiva e que a minha fala chama para o diálogo e algumas falas não. Então, gente, primeiro vamos entender pessoas negras como pessoas. Existem pessoas que acreditam em qualquer coisa, existem pessoas que gostam de times diferentes. Então, assim, dependendo da forma como você foi criado, o momento que você está na vida, você pensa diferente. Então, assim, os negros não precisam pensar todos da mesma forma, porque eles são negros. Então, assim, existem momentos em que você olha para algum tipo de situação e aquela situação toca em você e você começa a pensar de outra forma, e tá tudo bem. Então, eu olho para essas pessoas com muita amorosidade também, porque eu acho que é o momento que elas estão vivendo. Eu só acho que impedir ações afirmativas não é uma coisa legal,
não gosto disso, e se eu puder atuar contra, eu vou atuar, porque eu acredito em ações afirmativas de diversos tipos, inclusive dentro das empresas. Quando você olha e diz, preciso dos meus 30% de negros dentro da minha empresa, porque eu quero representar a sociedade de Curitiba. Tá correto, você faz um programa específico para negros, você começa a fazer um direcionamento, sei lá, 2 vagas que abrirem nos próximos 2 meses, eu vou procurar pessoas negras para que elas se encaixem aqui, e eu acho que é justo que a população esteja representada. A mesma coisa, muitas empresas fazem com mulheres, né? Então, eu acredito que pessoas negras, elas antes de tudo são pessoas, e elas podem falar do que quiser. Elas podem pensar sobre o que quiser. Inclusive, eu estou aqui falando sobre diversidade e inclusão porque é uma coisa que eu amo, é o meu trabalho. Mas, assim, curtam e assinem e, sei lá, cliquem, corram atrás de blogueiras que falam de moda e elas são negras. Que elas falam de futebol, que falam de qualquer coisa. Porque nós queremos falar, simplesmente. Né? Nossa, gente, eu preciso deixar essa live salva, mas eu acho que a gente tem 5 minutinhos ainda para Ai, meu quem quiser Deus! tirar dúvidas e comentar. Eu vi que muita gente participou, Milka, e eu acho que essa conversa, não sei se em vocês, gente, em mim dá um negócio. Você também sente isso? Esse desconforto? Você sente? Eu sinto ruim, menina, eu sinto Ai. meio. O povo fala que eu sou revoltada, cara, mas é que é. Enfim, Paula. Eu acho eu comparo, na verdade, com as fases do luto, tá? Porque eu acho que foi assim pra mim, com a descoberta da minha deficiência, com a descoberta da minha cor. Qualquer dia eu posso contar sobre isso. Como eu me descobri negra? Por que eu percebi que eu era diferente, entendeu? Então você sofre um luto por aquilo e você vai criando uma crostazinha, assim, né? Então eu decidi tratar tudo com muita amorosidade e acolhimento, porque é a minha forma de ver a vida. E uma última coisa que eu queria falar é porque falamos sobre tudo isso, gente. Falamos sobre tudo isso, diversidade, inclusão, equidade, lugar de fala. Falamos tudo isso para falar de pertencimento. Porque quando tudo isso se une em um discurso que ele começa a virar prática, essas pessoas que hoje se sentem excluídas, invisíveis de uma empresa, invisíveis dentro do mercado, invisíveis na TV, invisíveis em qualquer lugar, elas não se veem nos lugares. Elas começam a se sentir pertencentes, e é muito bom você ter essa sensação de pertencimento. Você se aterra no mundo, você se sente mais seguro, você pode até se empoderar para empreender, que é uma coisa que a Paula fala muito. Então, pertencimento é mais que representatividade. É quando você começa a se ver como pessoa. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito da constelação familiar. Tem 1 minuto restante, ele fala que a terceira lei é a lei do pertencimento, né? Ninguém tem direito de excluir ninguém. Então, isso é muito importante, É é bem isso. maravilhoso. E, gente, eu só quero agradecer a oportunidade de vocês estarem aqui. Milka, honro você, sua vida. Obrigada pela disponibilidade. Gente, essa live vai ficar salva com certeza. Quero agradecer demais vocês por terem prestigiado. Obrigada, Milka. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Beijos, beijos, beijos. Boa sexta.